Oi, gente, estamos aqui, né, nessa aula para falarmos de entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção. Chamo a atenção para o seguinte: o nosso objetivo aqui é traçar o perfil contributivo desse grupo de entidades, sem, na verdade, falarmos de forma muito minuciosa dos requisitos para obtenção da isenção, tá? Eu vou prestar uma informação a vocês inicial, no sentido de justificar o porquê de, nesse momento, nós não termos elementos jurídicos para falar de forma taxativa sobre requisitos de isenção, tá ok? Então, vamos começar aqui pelo quadro, tá? Diz aqui, tá, no artigo 95 da Constituição, parágrafo 7º, que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, ok? Então, vamos adiante aqui. A lei, tá, que veio a regulamentar quais seriam as exigências foi a lei número 8.212 de 91, que é a Lei Orgânica da Seguridade, no seu artigo 55, tá? Considerando também as disposições que vieram adiante no regulamento, nós podemos entender que seriam 8 requisitos para a obtenção da isenção conforme prescrito no artigo 55. Quais seriam esses requisitos que estão lá no 55? A entidade, ela tem que ser considerada, número 1, de utilidade pública federal. Em seguida, ela tem que ter também, tá, mais um requisito, que seria o reconhecimento como sendo de utilidade pública estadual, municipal ou do Distrito Federal, ok? Tem que ter registro no Conselho Nacional de Assistência Social, órgão colegiado e integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quarta situação, tem que, além de ter o registro, tem que ter o certificado de entidade beneficente de assistência social, tá? Com validade de 3 anos, certificado também emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que vai renová-lo ou não a cada 3 anos. Então, utilidade pública federal, utilidade pública estadual ou municipal ou do Distrito Federal, registro no Conselho Nacional de Assistência Social, enquanto entidade beneficente de assistência social, tá? Certificado do Conselho Nacional de Assistência Social, tá? Renovado a cada 3 anos. Não pode a entidade remunerar ou destinar vantagens ou benefícios indiretos a sócios, instituidores, conselheiros, diretores, tendo em vista suas atividades estatutárias, tá? Também tem que aplicar à entidade o eventual resultado operacional em seus objetivos institucionais. Não pode ter débito com a Seguridade Social e tem que atender a clientela que seria de destinatários da própria Política Nacional de Assistência Social, que seriam menores, pessoas carentes, idosos, deficientes, enfim. Esses seriam os requisitos previstos na Lei 8.212, artigo 55, conforme regulamentados no Regulamento da Previdência Social. Entretanto, no ano de 2008, você tem uma medida provisória 446, tá, de 2008, medida provisória essa que revogou o artigo 55 da Lei 8.212. Entretanto, essa medida provisória foi rejeitada pelo Congresso Nacional, tá? Portanto, trata-se aí, tá, de um assunto que carece de mais consolidação para que ele seja tratado. Então, nós temos aqui, ainda nos damos ao luxo de aguardar um pouco para conversarmos sobre os requisitos a serem exigidos dessas entidades beneficentes para que usufruam de isenção. Lembrando que a Constituição, tá, determina que os requisitos devam ser
definidos em lei, não exigindo lei complementar. E aí existem outras discussões a respeito da matéria, no sentido de que, se se fala em isenção no âmbito da Constituição, dever-se-ia falar isso sim em imunidade. E imunidade, como limitação ao poder de tributar, deveria ser matéria tratada através de lei complementar, tá? Então, existem discussões, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Existe até hoje, desde fevereiro de 99, a ADIM 2028, que obteve liminar, tá? No sentido de que o instrumento a tratar de isenção, tá? Neste caso, deveria ser lei complementar, mas essa ADIM não teve ainda julgamento de mérito. Há 10 anos só temos a liminar, enfim. Mas hoje não é nosso objetivo, eu só dei este anúncio, tá? De que nós temos um terreno muito movediço nessa área, né, da isenção e imunidade para as entidades beneficentes de assistência social, mas o que eu tenho hoje como objetivo é falar para vocês do perfil contributivo dessa entidade, uma vez que ela tenha obtido, né, a isenção, o reconhecimento, a isenção ou a imunidade. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? O perfil da entidade beneficente de assistência social quando comparada a uma empresa em geral. Então, o que nós temos no caso de empresa em geral? Quando a empresa em geral tem empregados ou trabalhadores avulsos que lhe prestam serviço, a empresa em geral terá de contribuir com 20% sobre a remuneração desses trabalhadores, não é? Sobre a mesma base, essa empresa vai ter que calcular o SAT-GILRAT, não é isso? SAT-GILRAT, também incidindo sobre a remuneração, e será aqui um percentual de 1, 2 ou 3% incidindo sobre essa mesma base. Temos ainda, na medida em que existe exposição a agente nocivo, o adicional, tá? Ao SAT, adicional ao SAT, que seria aquela alíquota de 6, 9 ou 12, tá? Teríamos ainda contribuições destinadas a terceiros e teria ainda que ser efetuada aqui relativamente a esse grupo a parte da retenção das contribuições dos empregados e avulsos, que seriam aqueles percentuais de 8, 9 ou 11%. Se essa empresa em geral ela tem contribuintes individuais que lhe prestam serviço, quais seriam os encargos? Teria que pagar 20% sobre a remuneração do individual e teria também que reter do contribuinte individual 11% sobre o salário de contribuição. Contratando, tá? CI cooperado através de sua cooperativa de trabalho, tá? Nós teríamos, tá? CI cooperado associado à cooperativa de trabalho, teria a empresa contratante um encargo de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços, tá? Nós vamos ver agora o que acontecerá quando o contribuinte é uma entidade beneficente, tá? Em gozo de isenção por ter cumprido os requisitos na lei previstos. Então, vamos lá. Se ela é uma EBAS em gozo de isenção, o que é que vai acontecer? Tá? Esses 20%, que são a contribuição básica patronal sobre a remuneração dos empregados, não será exigido dela. Então, 0 de contribuição. SAT, GILRAT, 0. O adicional ao SAT pago pelas empresas para custeio da aposentadoria especial, 0. Terceiros, 0. Mas continuará essa entidade beneficente obrigada a reter a contribuição devida pelos segurados, a alíquota de 8, 9 ou 11%. Quanto à contratação de individuais, em vez desses 20%, 0. Retém do contribuinte individual? Retém,
Mas aqui a retenção deverá ser do percentual de 20% sobre o salário de contribuição do individual e não apenas de 11%. Esses 15% pagos sobre a nota fiscal da cooperativa de trabalho, zero. Então, nós chegamos aqui à conclusão de que a entidade beneficente em gozo de isenção, ela se restringe a reter, tá, a contribuição devida pelos seus empregados, 8, 9 ou 11, retém de individuais que lhe prestam serviço, 20%, tá? E não tem obrigação de recolher as contribuições patronais. Agora, vejam vocês, aí estarão apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção. Outras entidades beneficentes de assistência social que não demonstrem o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação, tá, vão ser tratadas como empresas em geral, tendo, portanto, a obrigação de contribuir, como fazem as empresas em geral, com 20%, SAT 123, adicional 6, 9 ou 12, contribuições destinadas a terceiros, 20% sobre a remuneração de um individual, retém do individual 11%, e vão, na medida em que usem serviços de cooperados associados a cooperativas de trabalho, através de sua cooperativa, vão estar obrigados a desembolsar 15% sobre o valor bruto da nota, assim como se esses cooperados estiverem expostos a agentes nocivos, tá, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com direito à aposentadoria especial, essas entidades terão que pagar, como fazem as empresas em geral, um adicional aos 15%, de 5%, 7% ou 9% sobre o valor bruto da nota. Então, vejam só, a entidade beneficente de assistência social, ela deve cumprir a todos os requisitos. Esses requisitos, sempre que listados na lei, serão cumulativos, e qualquer um deles descumprido determina o cancelamento da isenção, conforme a legislação previdenciária, ou a suspensão da imunidade, conforme o Código Tributário Nacional. Então, temos aqui uma situação na qual aguardamos maiores, vamos dizer assim, não é nem informação, nós aguardamos o segmento, tá, que vai ser dado pelo Poder Executivo e pelo Congresso Nacional relativamente à matéria. Tá? Então, eu chamo a atenção aqui para que vocês examinem até o artigo 55, mas com o pensamento sempre de que ele vai sofrer alterações, no sentido de que outros requisitos poderão vir a ser exigidos. E a depender da manifestação final do Supremo na ADIM 2028, tá, no julgamento de mérito, poderia até o Supremo Tribunal Federal chegar à conclusão de que os requisitos para a imunidade, não seria, portanto, isenção, devam ser tratados através de lei complementar. Então, nós teríamos que utilizar, para o caso aí, o artigo 14 do CTN, uma vez que o CTN foi recepcionado na condição de lei complementar, tá? Então, chamo a atenção aqui, para a prova, vamos olhar aqui o que nós poderíamos utilizar. Para a prova, eu chamo a atenção para essa peculiaridade aqui. As entidades beneficentes retêm dos individuais 20%, porque só poderia a contribuição do individual ser reduzida de 20% aqui para 11%, na medida em que a empresa pague alguma coisa enquanto contratante. Empresas que pagam enquanto contratante 20%, permitem que a alíquota contributiva do individual, por elas retida, né, essa contribuição de 11%, então, onde a empresa paga 20% aqui, eu tenho a alíquota do individual diminuindo para 11%. Aonde a empresa aqui não paga nada, porque está em gozo de isenção, eu vou ter a alíquota do contribuinte individual mantida em 11%, mas a empresa, embora em gozo de isenção, continuará com a obrigação de reter esses 20% e de efetuar a retenção. Nas próximas aulas, nós teremos um exercício tratando também desse grupo de empresas, tá? Apontando apenas aquelas disposições que elas estão, vamos dizer assim, solidificadas. Porque na medida em que você tem, né, coisas vamos dizer assim, alterar, tendo em vista a legislação não estar solidificada, consolidada,
tá? Nós só poderemos fazer a finalização dessa matéria mais no final do curso. Até a próxima aula, gente.